Maravilha, né? Então Deus abençoe a você, e eu quero que a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus desagrave o seu ouvido, se ele assim está, para que você possa entender a palavra de Deus, amém? Quero lembrar, dia 31 nós vamos ter o primeiro ensaio geral. Todas as nossas igrejas que vêm lá da região dos lagos também virão, da Baixada. Estaremos todos lá no Campo da Aliança. Lembra onde nós fizemos aquela grande cruzada evangelística, lembra? Então nós estaremos lá no dia 31, a partir das 20 horas. O grupo de evangelismo daqui da igreja vai sair, vai se juntar com outros grupos de evangelismo. Vai ser uma bênção, tá? Uma bênção, fique bem atento aí aos anúncios. O evangelista Marcos está aí comandando essa turma do evangelismo e vai ser uma bênção. Nós teremos 3 ensaios gerais. Dia 31 de dezembro, de janeiro, teremos dia 14 e 17 de fevereiro, no mesmo lugar. Por que 3 ensaios? Porque no dia 17, o pessoal que está lá do outro lado da Baía de Guanabara, fica difícil deles virem para cá por causa do engarrafamento, porque 17 é véspera, já é o início de carnaval. Então, fica muito difícil, é difícil para vir, difícil para voltar. Mais difícil ainda para voltar, é o engarrafamento, uma coisa tremenda. Então, nós estaremos fazendo, porque nós estamos incluindo todas as nossas igrejas. Para você ter uma ideia, a nossa bateria já está em torno de 450 componentes. Para você ter uma ideia, 450 componentes. E eu quero convocar, quer dizer, quero estender aqui a palavra do apóstolo a todos, né, para nós completarmos, queremos fazer alas com 500 pessoas, das crianças 200, 500 as outras alas, a bateria 450. E lembrar você que domingo que vem, o Jornal Extra estará fazendo uma reportagem já, publicando uma reportagem sobre o Bloco Cara de Leão, e saindo num caderno especial falando das religiões do carnaval. E durante a semana o jornal O Globo estará fazendo também a publicação, uma divulgação e fazendo um comentário sobre o Bloco Cara de Leão. Então é o momento da igreja estar do lado de fora, convocação, vamos atacar, vamos guerrear, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Amém? Quantos dizem amém? Diga glória a Deus. Você está feliz mesmo nessa noite? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler esses versículos, versículo 10 ao versículo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 16. Enquanto você procura, quero dar uma boa noite a todos que estão assistindo pela internet, cumprimentar a todos vocês, aonde você estiver. Seja impactado pela presença do poder de Deus na sua vida, pela manifestação sagrada do Senhor sobre a sua vida. E profetizamos que de hoje em diante a sua vida não será mais a mesma. Você vai receber o impacto da glória de Deus, seja por construção ou reconstrução, a sua vida não será mais a mesma. Diz assim a palavra de Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu queria que você começasse a ler, eu vou ler até o 16, mas que você relesse esses 2 primeiros versículos. Vamos lá, do versículo 10, todos juntos? Segundo... Parece a ladainha, né? Amém. Né? Enquanto os nossos músicos vão nos ajudar aqui já com a Kelly, vamos reler. Então eu vou ler com vocês do versículo 10 em diante, todos juntos, vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Diga forte. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga comigo. O qual é Jesus Cristo.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Diga, eu sou. Bota a mão no peito e diga, eu sou o santuário de Deus. Amém? Você tem convicção disso? Amém? Você pode dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus? Mas pode ser melhor esse glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora levanta correndo e dá um glória a Deus para valer. As brasas vão pegar fogo. O Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu ouvido. Para construir ou reconstruir, nesta noite haverá poder de Deus nesse lugar. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Quantos levantam a mão e glorificam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Ele está aqui em nosso meio. Vira para o teu vizinho e diga isso. Deus está aqui em nosso meio nesta noite. Ele vai fazer coisas grandes, porque agindo Deus ninguém pode impedir. O Israel agindo vai haver impedimento. O Antônio agindo vai haver impedimento. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir, porque ninguém pode intentar contra o braço forte do Senhor. Dê uma salva de palmas já como oferta de gratidão a Ele por tudo que Ele vai fazer nesta noite. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor.
agora. E diga isso: Senhor, o Senhor vai me usar. O diabo não vai continuar vencendo a minha alma. Ele não vai frustrar o plano do Senhor na minha vida. Deus tem um chamado para você. E esse chamado nessa noite vai se confirmar, eu tenho certeza. Aconteça o acontecer, Deus não se esqueceu de você. Não importa os acidentes que aconteceram durante o curso da sua vida. Não importa o que tenha acontecido até aqui. Deus não se esqueceu de você. E Ele ama você. E Ele ainda vai usar você. E Ele quer usar você nessa noite. Levante as suas mãos e diga isso: usa-me, só depende de você. Senhor Jesus, aplauda como você nunca aplaudiu ao Senhor. Aplauda por cima, porque Ele é superior a você. Aplauda aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que, recebendo o seu louvor, vai responder nesta noite com relâmpagos, com trovões, porque Ele está recebendo o louvor que sai deste lugar. Aleluia. Não vai ficar um doente aqui nesta noite. Não vai ficar um endemoniado aqui nesta noite. O poder de Deus está aqui para queimar todo o mal nesta noite. Não importa se no muro está impregnado de espíritos maus, eles vão sair em nome de Jesus. Quantos glorificam o Senhor? Operando Deus. Operando Deus. Operando Deus. Mais uma oferta de aplauso ao Senhor e você vai poder sentar-se. Aleluia. Pode tomar o seu assento. E fica ligadinho aí, hein? Aleluia. É grande a presença de Deus aqui nesse lugar. É o poder de Deus que está aqui, avassalador nessa noite. Por isso que é autorizado pelo Espírito, dono do poder. Eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra. Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Preciso você deixar. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Quantos dizem amém? O texto que nós lemos é um texto que nos mostra como edificar, fala sobre edificação. Edificar lembra-nos construir, lembra-nos reconstruir. Palavra profética para nós nesse ano é um ano de reconstrução, é um ano de realizações, através de algumas verificações que devem ser feitas em nossa vida, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, podemos assim resumir. E quando a gente começa a falar nisso, a gente começa a lembrar do início de tudo. E o livro de Gênesis começa a nos mostrar o início de tudo, a história da criação do ser humano, do gênero humano. Que Deus começou a construir um povo, começou a construir o gênero humano, começou a dar sequência, a dar continuidade na criação do céu, da terra. E Deus, pela comunicação, começou a fazer
de maneira que o homem pudesse entender, de maneira que eu e você, se lá estivéssemos no jardim do Éden, pudéssemos entender, porque ele falava a língua do ser humano, ele traduzia tudo de maneira muito clara para que o gênero humano, para que o homem e a mulher pudessem entender. E ele começou a construir, ele fez primeiro um jardim dentro de um local chamado Éden. E o homem começou, dentro dessa construção, ele começou, haja luz, haja, e começou a ver, porque ele é Deus. E operando Deus, ninguém pode pedir, amém ou não amém? Diga, o meu Deus. Não, diga com mais fé, o meu Deus. Pode ser melhor, o meu Deus. Bate no peito assim, ó, o meu Deus. É a convicção que você tem que o seu Deus, e agora complementa dizendo, ele pode todas as coisas. Diga, ele é Senhor de todas as coisas. Nós precisamos ter essa convicção. Ah, pastor, eu tenho. Mas você precisa expressar essa convicção. Por onde você passa. Porque o diabo faz questão de dizer que ele é diabo em qualquer lugar que ele está. Em qualquer lugar que ele chega para perturbar, trabalhar, ele quer dizer, sou eu que estou aqui, sou eu que estou aqui, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou fazendo aquilo. Mas ele tem que ficar aqui, ó. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Bate o teu pé aí, debaixo do meu. É debaixo do seu pé, do nosso pé que ele tem que estar. Sabe por quê? Porque nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. E nós fomos chamados para sermos mais que vencedores. E nesse plano de reconstrução, o livro de Gênesis mostra a história que Deus criou o homem, mas o homem fugiu da construção. Por quê? Porque não deu valor a palavra que Deus lhe trazia sempre. E o homem sempre erra por causa disso. É sempre a mesma coisa. Ele roda, erra. Por que errou? Porque desobedeceu a palavra que Deus deu. E Deus deixou essa palavra escrita, porque Ele é o autor da Bíblia. E o tema central é Jesus e o intérprete é o Espírito Santo. E para que eu e você pudéssemos entender que no mundo espiritual, a gente não pode viver com palavras persuasivas, não podemos viver com palavrinhas bonitas ou palavrinhas feias. Nós temos que lidar no mundo espiritual com o Espírito. Diga comigo, no mundo espiritual. Olha, está muito fraco. No mundo espiritual, eu preciso entender o que é espiritual. E a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo e em nada é discernido. Você já viu que você quer fazer, às vezes está fazendo alguma coisa da parte de Deus, e a pessoa não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Aí você vai ver no Novo Testamento que vem, e de repente aconteceu. E de repente, quem é que faz a obra de repente? O Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Mas aquele que está ligado no Espírito, aquele que sente, aquele que vive com o seu espírito convencido pelo Espírito Santo de Deus, ele está ligado, ele recebe de Deus a comunicação e ele passa e faz. E muitas vezes as pessoas não enxergam, porque ainda não tem condições de enxergar espiritualmente aquela obra que Deus está mostrando ao seu filho, e está mandando ele realizar. E muitas das vezes nós somos levados por caminhos difíceis, e o pior caminho que pode existir é o da murmuração. Diga comigo, da murmuração. Fala novamente, da murmuração. Porque o homem, quando começa a murmurar, ele começa a buscar de uma maneira ou de outra uma árvore para se esconder. A murmuração é uma grande árvore para o homem ficar atrás dela. Foi o que aconteceu no jardim do Éden. Primeira coisa que aconteceu quando o homem caiu, ele foi logo para trás de uma árvore, Senhor, e Deus começou a procurar Adão. E aí depois que Deus encontrou logo, o que ele faz? A mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, já começou, a árvore já era mulher. Ele já não tinha mais culpa, quem tinha era Deus. Deus é que era o culpado de ele ter errado. Mas Deus prosseguindo, sempre na esperança, ele vai e lança uma palavra, ele pune o homem, pune a mulher, pune a serpente, e lança uma palavra, que da semente da mulher nasceria um, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então continuou o tempo caminhando, esperando que o Salvador viesse. Eu e você somos privilegiados, porque nós estamos vivendo
na época em que o Salvador deixou-nos uma palavra, esteve aqui na terra, deixou-nos uma palavra, e eu e você acreditamos nessa palavra, estamos aqui livres por Jesus. Você é livre? Diga, eu sou livre. Você é livre? Diga, eu sou livre. Mas levanta a mão, eu quero ver a mão sem corrente, eu quero ver a mão sem corrente. A sua mão está sem corrente, acena assim, está sem corrente, diga, eu sou livre. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. O inferno dá uma cambalhota quando você diz que é livre. Ele acorrentava você, ele queria fazer de você um capacho, ele pisava em você, fazia uma porção de coisa, e quer que você ainda viva debaixo dos pés dele. Quer que você seja, ele quer ser, quer sempre ser o Senhor sobre as nossas vidas. Ele nutre uma esperança de ser. Ele quer que você seja o cavalo dele. Mas na obra de reconstrução, vamos continuar porque o relógio já está correndo. Na obra de reconstrução, nós vamos ver que o livro de Êxodo começa a nos trazer colocações que Deus diz assim, ó, este é o meu nome. Eu serei conhecido como eterno, eternamente é o meu nome. Você começa a saber lá em Êxodo 3:15, você vai verificar, você não precisa abrir agora não, você vai ver em casa, o meu nome será conhecido como eternamente, eu sou eterno, e começa, aí vem pelo Levítico, a instituição das leis, e Deus começa a mostrar que ele é luz, que a lei que estava sendo escrita era para iluminar a orientação de cada um, aí vem Deuteronômio, que era a repetição da lei, e aí ele começa a tratar de uma maneira, e começa a dizer sobre os propósitos da lei, e depois começa a dizer falar sobre profetas, e aí ele começa a falar sobre demônios. No capítulo 32, versículo 17, ele começa a falar sobre os demônios, os deuses que estavam sendo criados. Olha só, o homem foi criado para viver adorando eternamente a Deus. Aí o homem começa a fugir do propósito, começa a se desviar, caiu. Aí nós vamos encontrar o quê? Homicídios, vamos encontrar uma série de coisas. Depois você lê em casa, capítulo 4 de Oséias, e vê se nós estamos vivendo esse tempo. Capítulo 4 de Oséias, não se esqueça. Capítulo 4 de Oséias, você lê em casa. Então essas coisas começaram a acontecer, e vem até hoje acontecendo. E o homem caminhando, e Deus sempre se mostrando a ele como amor. Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor, porque Deus é absoluto, Deus não tem nada, Deus é tudo. Diga comigo, meu Deus. Sabe por que eu falo assim, irmãos? Porque o nosso Deus é o maior, Ele é poderoso, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Então digo, meu Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor, você tem que declarar, você não pode ser um agente secreto aonde você chega. Você tem que divulgar, o inimigo divulga o que ele faz, que ele acontece, mas você tem que divulgar que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Você tem que enfrentar as situações, porque numa obra de construção, Neemias mostrou como nós devemos nos comportar. O comportamento de quem está construindo ou quem está reconstruindo é um homem vigilante, é um homem que está em oração, é um homem que tem um segredo de Deus guardado no coração. Não é de qualquer maneira que se pode construir ou reconstruir. Nessa noite muitos vão ter oportunidade de construir. A primeira construção que você tem que fazer é abrindo a porta do seu coração para Deus entrar. É a primeira obra que você tem que fazer, é a obra do abrir o coração. É a primeira ação que você vai praticar, abrir a porta, e essa porta só tem uma abertura, ela é por dentro, e você é quem tem que abrir a porta do seu coração. Essa é a primeira obra que o homem faz, mas nós vamos caminhar até chegar a Jesus. E no Velho Testamento, que é a velha aliança, uma aliança que Deus havia feito com o homem, Deus vem e começa a demonstrar o seu amor, o seu carinho para com o gênero humano. Ele criou um povo, e esse povo foi se multiplicando, mas se multiplicava o povo, ao invés de crescer muito em amor, crescia muito em desobediência, em desamor. Começou a haver as confusões, começaram as rixas, começaram as pelejas. Aí começaram, vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus verdadeiro? Deus verdadeiro é aquele que responder por fogo, como Elias falou. Deus verdadeiro é aquele que responder por fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Não, o verdadeiro é Baal. Não, o verdadeiro é o Deus poderoso. Não, é o todo-poderoso, é o Deus de Elias. E no final, o que foi que aconteceu?
o Deus de Elias venceu. Amém ou não amém? O que aconteceu? O fogo desceu, digo, o fogo desceu e consumiu. Fala mais forte. O fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Diga, nessa noite o fogo vai descer e vai consumir todo o meu louvor ao Senhor, toda a minha oferta ao Senhor, porque eu quero oferecer a Ele louvor de gratidão nesta noite. Você já está ofertando a Ele pelo que Ele vai fazer a você. Eu já ouvi línguas estranhas aqui na frente, já ouvi lá atrás, quando eu cheguei eu ouvi línguas estranhas pelo lado, em todos os lugares. Sabe o que é isso? É a comunicação com o céu. Nós estamos neste lugar em comunicação com o céu constante, e o lugar que está em comunicação com o céu, alguma coisa acontece. Deus já preparou, Deus já preparou, Deus já preparou alguma coisa muito especial para nós aqui nesta noite. Você não veio aqui por um acaso, você não veio aqui para ver alguém falando, para alguém cantando, mas você veio aqui para ouvir Deus falando para você, Deus tratando para você. Você não vai ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir. Você não vai aplaudir ao Senhor por isso? Deus vem no livro de Êxodo, se auto-revela. Capítulo 3, você vai ver se auto-revelando. Aí ele começa a mostrar ao homem quem é ele, como é que ele pode fazer, o que o homem deve fazer. Já falamos em Levítico, as leis são instituídas, mas tudo isso foi insuficiente. Aí vamos chegar no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías. Se você ver os 6 primeiros capítulos, você vai ver Deus aconselhando o seu povo, mostrando o seu povo. E disse, olha, se vocês continuarem na desobediência, virão sobre vocês as penas dos ais. Aí do capítulo 6 em diante você vai ver todo mundo, ai, 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 ai. Por quê? Deus avisou e mandou, porque a desobediência continuou. A palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A obra de construção, você nunca pode se esquecer que você, quando faz a opção por deixar construir ou reconstruir-se, você pode sofrer um pouco. A dor pode vir, porque tem um momento, como você vê no livro de Jeremias, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 a 6, você vai ver que muitas das vezes, nós temos que ser passado num forno. O vaso, ele é feito de forma hidratada, ele é moldado hidratado. Ele é moldado pelo oleiro. A argila tem que estar hidratada para poder fazer forma. Mas no momento que ela toma a forma, ela tem que ser desidratada para ela ficar firme, ficar fixa. E você imagine o que é passar pelo calor da correção, pelo calor, sabe, pelo calor da reprimenda. Jesus passou na cruz do Calvário um momento muito difícil, por sua causa e por minha causa. Por nossa causa ele levou pecados, ele foi chicoteado, ele foi maltratado. Tudo que você e eu, tudo que eu e você deveríamos passar, ele passou, porque ele estava reconstruindo um momento que ele havia determinado para a vida do homem, e o homem havia falhado no que tange o seu caminhar. E quando nós continuamos falando sobre isso, Paulo, o apóstolo do Senhor, que antes era o perseguidor, que para se acreditar que ele havia se convertido ao Evangelho, levou tempo, o povo desconfiava dele. O povo ficava desconfiado, peraí, mas esse aí era aquele que perseguia, peraí. E eu quero que nesse momento que eu estou trazendo a você aquilo que o Espírito Santo de Deus está me mandando falar, que você começa a trazer para uma reflexão sobre a sua vida, e você começar a entender que tudo isso também pode estar acontecendo com você. Talvez você tenha ficado desacreditado no meio que você vive, por uma série de ações danosas que você praticou. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida. É o momento que você tenta se reafirmar e não consegue se reafirmar.
É um momento que você pensa que tudo está contra você. Querido, não fica preocupado, não. Não fica preocupado, não fica pensando que as coisas quando não dão certas, porque eu pequei, porque errei. Não, fica calmo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Fica quieto, fique em silêncio, porque Deus está trabalhando e vai fazer algo tremendo sobre a sua vida. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ele diz que Ele não se esquece daquele que dá um copo de água fria a um dos seus servidores. E imagine a profundidade, a largueza do amor de Deus. E nós caminhando, e quando estamos caminhando, eu quero lhe dizer que Deus está vendo tudo. E às vezes você pensa que falhou. Deus está vibrando com o que você está fazendo. Fica tranquilo, porque nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A palavra diz isso, amém ou não amém? Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E você às vezes fica se condenando, se autoflagelando. Eu pequei. É por isso que o trabalho não cresce. É por isso que a oração tem uma. É por isso que tem 10 pessoas. É por isso. Daqui a pouco está sangrando. Pastor, ora por mim. Eu não sei mais o que é que eu fazer. Eu já dei cambalhota. Quando nós estávamos recomeçando. Aliás, começando, trabalho de libertação. Lá no 602, há muitos anos atrás, à tarde, começamos com 35 pessoas, quando ainda era lá a sede. Eu me lembro que tinha vindo um pastor pelo nosso meio, e ele dizia assim: meu Deus, o que é que eu vou ter que fazer? Eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Eu subo um monte, eu desço um monte, eu oro, eu jejuo, eu faço não sei o quê. Meu Deus, esse trabalho não passa disso. Eu olhei para ele, falei: vai orar, irmão. Mais do que eu oro. Irmão, você não está orando nada. Aí ele foi fazer queixa ao pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, estou triste. Porque a gente tinha um chupetródromo lá. É um lugarzinho onde ficava chupetas. Porque no início a gente tinha que dar chupeta para muita gente. Hoje não. Hoje aqui está todo mundo já crescido. Ninguém mais faz picuinha. Não vou. Aqui não faz mais isso, né? Está todo mundo crescido. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aí ele foi fazer queixa. Pastor Ezequiel, pastor Israel disse que eu tenho que orar. Eu não quero continuar na frente do trabalho, não. Pastor Ezequiel, eu tinha chamado ele mesmo para tomar conta. Ele estava trabalhando lá em Olaria. Ele estava acertando lá, porque ele acaba aqui 7 horas, um pouquinho antes das 7, e o culto lá começa às 7h30, não dá tempo dele chegar. Que ainda às vezes fica orando. Então tá bem, irmão, tá bem. Passou um mês, o trabalho começou a crescer, começamos a orar, buscar a direção de Deus, obedecer, e Deus começou a dar crescimento. Mas muitas das vezes, você pensa, e você está pensando certo, porque realmente a desobediência, ela faz com que nós venhamos a colher o fruto da desobediência. O fruto da desobediência, ele é terrível. Ele é terrível. Às vezes queremos ir para um lado e para o outro, mas não estamos obedecendo. Deus nos manda subir e descer a escada 10 vezes, e a gente só quer subir 9 vezes, 8 vezes, então não, eu vou subir 12. Vou mostrar que eu vou subir 12. Meu amigo, se Deus te mandar subir uma escada 10 vezes, você sobe 10 vezes. Se Deus mandar você fazer de uma maneira, eu estou dando esse exemplo, para que você não modifique nada. Faça como Deus mandou fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o povo errou durante todo o tempo, porque não obedecia a palavra de Deus. E aí começaram os deuses a serem introduzidos no mundo. Deuses com letras minúsculas. As divindades. O que é tratado, o que é chamado aqui no livro de Deuteronômio de demônios. Já começa no Velho Testamento sendo chamado de demônios. Os outros deuses, começou a acontecer culto a outros deuses. O povo começou a se prostrar diante de outros deuses. E na obra que Deus tinha planejado para a humanidade, era a obra de felicidade. Diga comigo, a obra. Fala com mais fé, a obra que Deus havia planejado para a humanidade era a obra
de felicidade. Ressalta meu, diga assim, de felicidade. Deus não quer que você sofra, nem que eu sofra. Se nós sofremos hoje, se você está sofrendo hoje, tem que verificar, tem que saber o que está acontecendo. Mas tudo faça em Cristo Jesus. E caminhando um pouco mais, nós vamos ver, passou-se a velha aliança, entramos na nova aliança, o Novo Testamento. E se nós olharmos no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ver um conselho muito lindo que existe ali. No finalzinho ele diz assim, olha, devemos prosseguir, prossigamos em conhecer. Nós precisamos prosseguir no conhecimento. Nós precisamos seguir no conhecimento, porque conhecendo nós vamos obedecer. É a palavra de Deus que faz a diferença. Capítulo 6 do livro de Neemias mostra-nos uma passagem, um momento terrível do povo, quando Neemias pede que Esdras, o sacerdote, o escriba, que fizesse a leitura da palavra de Deus, começasse a ler os escritos de Moisés. E ele começou a ler os escritos de Moisés, e o povo começou a prantear, começou a chorar, e começaram a dizer, se tivessem antes nos ensinado esta palavra, nós não teríamos passado por essas situações. Você pode ler em casa capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6 fala do muro destruído. Capítulo 8 de Neemias que fala sobre a leitura dos escritos. Capítulo 8 eles começam a prantear. Aí vem os levitas e começa, não corrigi-los, não chore, porque não é mais momento de chorar, é momento de agradecer, porque esse momento já passou. Nós estamos vivendo um tempo diferente, e eu quero dizer a você que nós também estamos a partir de hoje vivendo um tempo diferente. Mais um tempo novo na sua vida, mais um tempo novo de vitória, mais um tempo novo que os teus inimigos vão ficar estupefatos com você, porque vão dizer, meu Deus, esse homem ontem estava aí choramingando, eu soube o que aconteceu, uma tragédia na vida dele, hoje ele está esgargalhado, ele está rindo. Você vai fazer isso, porque Deus te chamou para ser mais que vencedor em todas as coisas. Deus te chamou para ser um mais que vencedor, e você vai triunfar sobre o mal. O mal não vai triunfar sobre a sua vida, você vai triunfar sobre o mal. Aleluia. E o capítulo 6, ele diz no seu versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. O homem que serve ao Senhor, o homem que segue a um Deus poderoso, tem que fazer como a igreja bereana fazia, conferindo na palavra. O Novo Testamento mostra-nos uma igreja que era tremenda. A igreja bereana, ela recebia os ensinamentos, mas vivia sempre com o livro na mão, conferindo a palavra, lendo a palavra, sabendo a palavra, pregando a palavra, divulgando a palavra. Nada podia ser além da palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, quando vem alguma coisa que fere a palavra, de encontro à palavra, o Espírito que está em nós rejeita imediatamente aquela palavra, rechaça, e no nome poderoso de Jesus nós vencemos, aleluia. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, aí vem lá um filho do diabo, com a palavra, parece que é uma luz, parece que é ouro, o negócio brilha tanto, aí você olha, está vendo? Está vendo quem veio me socorrer? Está vendo quem fez fazer isso, fazer aquilo? Ó, um homem que não tem nada a ver com ele, porque os crentes, meus irmãos, não fizeram nada por mim. Eu sei que aqui não tem ninguém que fale assim. Eu sei que aqui não tem ninguém com essa parte do muro destruída. Mas, meu irmão, se você for tentado a isso, repreende no nome poderoso de Jesus. Porque não tem filho das trevas nenhum que vai fazer mais por você do que os filhos da luz. Eu creio num Deus que é poderoso. Se for preciso, Deus vai fazer cair lá do céu o que você precisa na sua cabeça. Toma, pá!
para que você entenda que Ele é um Deus poderoso. Ele não falha, Ele é o Deus dos momentos e das horas difíceis, quando o homem está abandonado, está deixado para ali, está jogado e todo mundo dizendo, olha aí, olha como é que está esse aí, falava de Deus, agora quem é o Deus dele? Você vai levantar e vai dizer, meu Deus, me faz triunfar sobre todas as coisas, eu sou mais que vencedor sobre tudo e sobre todos. Quantos dão glória a Deus por isso? Quantos dão glória a Deus por isso? Você está com o pique no pique total, diga eu estou no pique total. Sabe por que o fogo de Deus está descendo sobre sua vida? Não é porque eu estou falando que o fogo está descendo, não. É que eu estou sentindo o calor aqui. E o calor que eu estou sentindo, ele vem do céu. Ele está passando em todos os lugares. E eu sei que o diabo já está batendo em retirada, porque ele não pode ficar aqui. Mas se ele ficar lá na porta esperando você para sair, eu também já estou repreendendo ele no nome poderoso de Jesus. E digo para ele, sai no nome poderoso de Jesus. Levanta correndo e dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí. Muita gente não levantou. Eu vou trazer o Carvalhão, pastor, da próxima vez. Eu tinha, meu avô era tão gordo. Um dia ele caiu na banheira. Era pai da minha mãe. Teve que chamar o bombeiro para levantar ele. Era muito gordo, meu avô. Por isso que a nossa tendência é engordar. Mas hoje eu sou ex-gordo. Você me vê de lado, parece que eu estou de frente. Falar em gordo, já perdi 22 quilos, não vou perder mais. Mas vou falar baixinho, eu ganhei 1,5 kg mês passado. Doutora Lígia nem me ouviu, graças a Deus. Ela está ali, quietinha. Mas vamos prosseguir. Vira para o teu vizinho e diz assim, está preparado para reconstruir? Está com a colher de pedreiro na mão aí? Quem é que está com a colher na mão? Ó, a arma para construir ou reconstruir de um lado e a arma para defender-se do inimigo do outro. Quem é que tem a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí que eu quero ver. Aê, é com a espada na mão. É com a espada na mão, guardada no coração, guardada na mente, que nós vencemos os nossos inimigos. E eles o venceram pela palavra. E eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Dá glória a Deus aí, irmão. Tem um irmão lá que já não aguenta mais, está quase curado do reumatismo. E está assim, agora já está levantando a mão bem alta lá. Graças a Deus. Deus vai curando também, né, pastor Davi? O pessoal da intercessão está orando e Deus está operando. Aleluia. Pergunta ao teu vizinho aí. Vamos continuar ou vamos parar? Então vamos continuar. E Jeremias, sendo pouquinho antes de chegarmos na nova aliança, Jeremias foi colocado no lugar de um oleiro. Mas o capítulo 18, existe um versículo que mostra que houve um momento em que um vaso foi feito de forma errada. E a Bíblia também nos mostra que há uma luta de Deus antes de jogar esse vaso, antes de largar de mão nesse vaso. Ele diz desistir e não desiste. Ele fica com o braço aberto, mas ele, antes de acontecer isso, ele luta para refazer esse vaso. É o versículo 4, capítulo 18 de Jeremias. O oleiro, que estava fazendo todos os vasos, fez um vaso errado. E a Bíblia diz que da mesma matéria, do mesmo barro, ele pode fazer vasos para honra e vasos para desonra. Sabe por quê? Quando o homem perde o foco de Deus, ele começa a dar lugar a um espírito, a ação de um espírito mau na vida dele. E a tendência dele é ir para o mal. Diga comigo, ir para o mal. Diga, ir para o mal. Sabe por que a Bíblia diz que um abismo chama outro o quê? Diga comigo, um abismo. Diga com mais fé, um abismo chama outro abismo.
E quando nós estamos diante de uma verdade como esta, quem era Jeremias? Na obra de reconstrução, ele foi levado lá, ele era um profeta, mas Deus queria que ele visse os detalhes. Deus falava com ele. Ele tinha credibilidade no meio do povo, em que pese ser um chorão, um lamurião, só vivia se lamuriando. Em que pese a tudo isso, ele tinha credibilidade, ele era um profeta. Mas Deus falou: Jeremias, vem cá, desce a casa do oleiro. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar coisas especiais a ele. Ele falou: olha, está vendo lá o que está acontecendo? Isso está acontecendo no meio do povo de Israel. E eu quero fazer diferente. Eu quero recuperar esse povo. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: Israel, diga ao povo que mesmo que eles estejam num caminho tortuoso, mesmo que eles tenham abandonado o caminho reto, eu vou endireitar as veredas, porque ano passado as portas estavam abertas, eu vim adiante endireitando as veredas, e agora eu estou preparado, eu estou pronto, o caminho deles está pronto para receber a minha bênção. Quem tem promessa de Deus aqui? Levante a mão. Quem tem promessa de Deus? E quantos acreditam em milagre aqui? Levante a mão. Quantos acreditam? Então diga: eu acredito em milagres. Porque o maior milagre é Deus endireitar a vida do homem. É a primeira obra que tem que acontecer, a obra da construção. E Jeremias foi levado ali naquela casa. E viu o que tinha que fazer, passou para o povo, e o povo começou a ficar impactado. Neemias também falou lá atrás ao povo, o mesmo povo de Israel: portas queimadas pelo fogo. Falou: tem que vigiar, temos que vigiar. E é uma conotação que eu quero trazer nesse momento para nós, que muitas das vezes nós oramos muito, mas não vigiamos nada. A Bíblia diz que eu tenho que vigiar e orar, não é orar e vigiar. Nós temos que vigiar antes de tudo. Porque muitas das vezes perdemos as nossas bênçãos porque não vigiamos, não prestamos atenção. E Neemias chamou o povo e falou assim: vamos colocar vigias. E eu vou colocar vigias do meio do povo, porque o povo conhece todo o povo. É fácil identificar quem é estranho e quem é estranho. E muitas das vezes nós precisamos colocar vigias. E esses vigias têm que ser na nossa vida para começar a nossa construção. Senão eu estou construindo e vem o inimigo e tu destrói. Vem Sambalata, Tobias e Gesem e começa a dizer: esse muro é muito pequeno, qualquer gazela destrói, qualquer gazela joga embaixo. E Paulo vem lá falando lá os Coríntios, a igreja que era tida a igreja mais completa, que tinha nela a atuação dos dons espirituais. Ele disse: olha, quem edifica, veja como edifica, hein? Olha a atenção que ele chama: quem estiver construindo, veja como está construindo, hein? Não, primeira coisa, não se pode lançar em cima de outro fundamento que não seja Cristo. Quem é Cristo aqui? A promessa do Gênesis, que ele haveria de mandar o Salvador, que ele haveria de mandar um que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E ele mandou. E Paulo foi aquele que escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Primeira parte ele diz que da semente da mulher nasceu nascido de semente da mulher, nasceu um que venceria, esmagou a semente. E Paulo vem e diz mais ainda, que a cédula de acusação que tinha contra nós foi rasgada. Você não vai dar glória a Deus? Ah, pensei que aqui todo mundo tivesse vindo do céu pregar o evangelho que Deus mandou. Porque se é de falar que a cédula de acusação é a cédula de pecado, você não dá glória a Deus, eu penso que você é santo, santo, santo. Mas todos nós somos adoradores do Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Catuca o teu irmão aí, você é adorador? Tem adorado? Fala aí, tem adorado? Está adorando? Aleluia. Um bom barro livre de rebelião e apostasia, ou seja, defeito, pode tornar-se um vaso glorioso para ser usado pelo Senhor. Um povo especial preparado por Yahvé, o qual ato contínuo podia ser um instrumento preparado para espalhar o cristianismo em todas as nações. É isso que Deus quer para cada um de nós.
importa o que eu estou te dizendo, não, meu irmão. O importante é você deixar de praticar o erro. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa ao alcance de Deus o quê? A misericórdia. Não importa se o diabo vem com acusações, se vem aquele irmãozinho. Outro dia, nós íamos ter aquele batismo que nós tivemos aqui. Aí veio o irmãozinho lá do centro evangelístico batizar. Aí ele veio e falou: olha, pastor, eu estou quase desistindo. Porque uma irmã me encontrou aí, uma irmã de uma igreja aí, falou porque eu ando de bermuda e com esse cordão aqui de prata, na hora que eu entrar na água você vou ficar endemoniado. Falei, vai ficar endemoniada ela se ela continuar falando isso, porque ela já está por conta do diabo falando uma coisa dessa. Está emprestando a boca para as coisas do maligno. Está sendo mensageira do inferno. Às vezes a pessoa aí não percebe. Às vezes a pessoa está fazendo coisas que o diabo está, igual marionete. O diabo puxa para lá e para cá, ela nem percebe. Sabe por quê? Porque ela não está ligada na videira verdadeira. Ela não está edificada sobre o fundamento que é Cristo. Nós temos que estar edificados sobre o fundamento. Quem edifica tem que ver o fundamento. Diga comigo, o fundamento é Cristo. E Cristo está acima de todas as coisas. E quando nós continuamos a caminhar, continuamos na caminhada, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que construíam e tinham que reconstruir. Ana, por exemplo, Ruth, Esther, Débora, Davi, Neemias, Jó, Esdras, Paulo, Pedro, Marcos, Lucas, Jeremias. Mas o amor de Deus nos constrange a todas as coisas. E eu quero te dizer nessa noite que você é mais que vencedor. Com esse pensamento, pensa bem, põe a mão na sua cabeça assim, põe assim. Senhor, diga assim comigo, Senhor, eu quero uma mente ressuscitada. Senhor, eu quero viver só para Ti. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Ninguém estou dizendo para você deixar de trabalhar não, meu irmão. Tem gente que já aproveita esse negócio, né? Pastor falou, minha filha, se prepara, aperte o cinto, aperta o cinto, porque Deus falou para mim, eu tenho que só viver para Ele agora. Eu vou ficar aqui até Deus vai abrir uma porta. Meu Deus, nada disso, irmãos. Continue trabalhando, fazendo a sua obra, fazendo o seu trabalho, ganhando o seu pão de cada dia, porque isso também foi obra da reconstrução. Deus falou que o homem comeria do pão através do quê? Do seu esforço, do suor, do seu trabalho. Amém ou não amém? Está vendo como é que é a palavra de Deus? A palavra de Deus tem resposta para tudo? É a palavra de Deus. Mas fazer aquilo que Deus tem mandado fazer, nós precisamos fazer. Não podemos reter. Temos que observar a palavra de Deus, custe o que custar. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Aonde estivermos, a nossa luz tem que estar brilhando. O inferno não vai nos convencer. O inferno não vai tocar em nós. Nós vamos vencer todas as batalhas, porque podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Aleluia. Aleluia. E você precisa entender que você veio hoje aqui para levar a sua vitória. É vitória. Diga comigo, vitória. Diga vitória. É a minha história. Meu amigo, meu irmão, os teus inimigos vão ter que te suportar. Eles vão olhar para você e vão ver que você é mais que vencedor. Eles vão olhar para você e vão ver, não adianta, com esse aqui não adianta. O diabo vai desistir de te perseguir, vai dizer, com aquele ali eu não posso, porque ele está ligado com o homem lá de cima. É assim que ele fala. Nós estamos ligados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quantos levantam a mão assim e dão glória a Deus por isso? Dá glória a Deus, igreja. Abre a boca, glorifica, porque Deus está aqui e Deus nessa noite quer fazer algo por você. Deus quer fazer, e o que Ele quer fazer é para você deixá-lo fazer. Vamos ficar de pé nesse momento.